Olá a todos! Vamos fazer hoje mais um modelinho Dona Fada com molde gratuito. O modelo que nós vamos fazer então é esse. Ele tem uma sobrepala, tem uma faixa para amarrar atrás, saia franzida com um barrado na saia e manguinhas tipo babado. É um vestido relativamente simples de fazer, embora não seja exatamente para iniciantes, mas acredito que com boa vontade todas conseguirão. Vamos começar? O nosso vestido é composto das seguintes peças, olha, são 2 retângulos de tecido que nós vamos cortar para a parte de trás da saia e um retângulo para a parte da frente da saia. Além disso, ainda para a saia, nós vamos cortar uma tira que terá a largura da barra da saia com uma determinada metragem. Nós vamos dobrar ao meio e vamos costurar para fazer o acabamento da barra da saia, tá bem? Para a pala do vestidinho, que é a parte assim mais trabalhada, nós vamos usar então uma parte da frente que nós vamos cortar na dobra do tecido 2 vezes. Nós vamos cortar no tecido principal e no forro. Eu sugiro que dobrem o tecido principal, dobrem o forro e cortem as 2 partes juntas para ficar uma igualzinha à outra. Vamos usar uma parte das costas que nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Ela é aberta atrás e será abotoada. Façam da mesma maneira, cortem juntos tecido principal e forro. Vamos usar a manguinha do vestido, que é uma manguinha babado. Nós vamos cortar na dobra do tecido 4 vezes, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. E vamos usar por fim a sobrepala da pala do vestidinho, que eu vou explicar para vocês como é que vai ser feito. Então nós vamos cortar, além do que eu disse para vocês, nós vamos cortar uma faixa cujas medidas estarão indicadas também no molde, que será para amarrar atrás do vestido. Essa faixa é um tecido que nós vamos dobrar no meio, vamos costurar, deixar uma das pontas abertas para poder virar, cortar o excesso de tecido nas pontas e virar da maneira comum. Então viramos, vamos acertar as pontinhas direitinho e vamos passar a faixa a ferro. A manga nós vamos unir lado direito do tecido principal com o lado direito do forro. Vamos costurar pelo lado reto da manga, está vendo? É o lado reto, não é no lado curvo. Passar a ferro e virar. Ela vai ficar assim, ó, passada e já viradinha. Vamos agora passar 2 carreiras de franzido aqui na parte curva da manga. Vamos passar nas 2 mangas e vamos franzir. E agora o principal, que é a sobrepala do vestidinho. A sobrepala é essa. Existem algumas maneiras de você fazer isso. A mais tradicional, a que quase todo mundo costuma fazer, é cortar o tecido acompanhando o molde, alfinetar e costurar. Eu não faço assim, tá bom, gente? Eu acho que existe pelo menos mais 2 outras maneiras que fica mais bem feito. E é o que eu vou mostrar para vocês, como eu faço. Eu cortei 2 quadrados aqui do tamanho do molde, tá vendo? Não recortei o molde. Nós vamos colocar direito de um tecido com o direito do outro tecido. E aqui nós temos 2 opções. Uma delas é passar com carbono ou recortar o molde e passar com caneta própria para tecido, que sai depois. E a outra
eu vou mostrar para vocês como é a outra, eu vou fazer da outra maneira, porque pode ser que você não tenha carbono, não tenha, enfim, não tenha caneta própria para isso. Então você vai pegar o molde sem recortar, colocar em cima dos dois tecidos, como eu disse que era para ser posto, vai alfinetar este molde sobre os dois tecidos. E o que nós vamos fazer agora é ir para a máquina e costurar sobre o molde exatamente por cima da linha. Ou seja, este molde não tem margem de costura. Eu vou costurar exatamente em cima da linha onde foi feito o molde. Nós vamos então costurar a sobrepala sobre o papel. Eu uso este pé calcador, que é o pé calcador de caseadinho, porque ele é transparente, tem uma abertura boa e nós vamos enxergar a linha corretamente por onde vamos ter que passar a costura. Então vamos. Chega na vira, você para, vira. Isso vai ser feito bem devagar, porque nós queremos que essa costura fique exatamente sobre o risco, para que a sobrepala, ao ser virada, fique perfeita. Vamos fazer devagar, sem pressa nenhuma, tá bem? Começo e final com retrocesso na costura. Então nós costuramos por sobre a linha do molde. Nós vamos agora tirar os alfinetes e tirar o papel. Então nós vamos tirar. Estamos com a pala costurada de forma perfeita. O que nós vamos fazer agora, então, é recortar esta pala e depois virar. Recortamos a pala em cada uma dessas esquininhas aqui, olha, aqui, aqui, aqui e aqui, nós vamos fazer um pique para que ele fique perfeito na hora de abrir. O pique até próximo à costura, tá bem? Tiramos o excesso aqui do cantinho. E agora, pelo lado que nós deixamos aberto, nós vamos virar a pala. Nós vamos abrir ela todinha e vamos passar a ferro. Nossa pala está pronta, perfeitinha. Vocês podem notar que os gomos de baixo e de cima estão do mesmo tamanho. E esse trecho é onde nós vamos costurar a pala na saia. Então nós vamos ficar com a pala com os dois gomos previstos. Então nós vamos agora montar a pala para poder colocar a sobrepala que nós fizemos. Para montar a pala nós vamos costurar tanto o forro quanto o tecido principal pelo ombro e vamos abrir a costura com o ferro. Um tecido e o outro. Direito com direito, nós vamos costurar cava e vamos costurar decote e centro das costas. Antes disso, porém, como esta pala tem uma manguinha, nós vamos fazer essa manga embutida. Então nós vamos pegar uma das partes, a manga nós passamos 2 costuras no ponto franzir e franzimos. Ela deverá ficar, nós vamos marcar 2 centímetros para cá, da cava para dentro, 2 centímetros da cava para dentro.
E vamos alfinetar esta manga, mantendo essa distância, tá? Olha, observem que nós temos uma manga que ela tem um lado de um tecido e um lado do outro. Então, nós vamos, o meu direito é este tecido. Este tecido aqui é o avesso do meu vestido. E este tecido é o avesso da manga. Então, nós vamos colocar, como eu estou prendendo pelo avesso, nós vamos colocar avesso com avesso e vamos alfinetar aqui. Nós vamos franzir a manga, elas são franzidas puxando os dois fios de trás. A gente puxa o fio até chegar no tamanho que nós queremos. Então, nós franzimos a outra manga no mesmo tamanho e vamos alfinetar, então, uma de cada lado. Repetindo, este tecido é o meu avesso. Então, eu estou com avesso e avesso, tá? Se eu for colocar do lado direito, então nós vamos colocar o direito, que é este daqui, com o direito, tá bem? É importante isso porque na hora que você virar, você costurar e virar, para desfazer se tiver errado, vai ser melhor fazer outra pala. Então vamos alfinetar. Então nós alfinetamos as duas manguinhas e vamos costurar bem rente à cava. Vamos passar uma costura para fixar essa manga na pala. Aqui já passei, já tirei os alfinetes, olha. Não sei se está dando para vocês verem, mas é uma costura o mais rente possível da cava. Então nós vamos fazer isso, vamos tirar os alfinetes e vamos colocar a outra parte da pala, neste meu caso, o forro, sobre o que nós já fizemos. Vamos alinhar o forro da pala sobre a parte do tecido principal que já está com a manga costurada e vamos alfinetar. Nós vamos alfinetar o final da cava dos dois lados, frente e costas, alinhados, e vamos alfinetar o meio, que é a costura do ombro. E agora nós vamos alfinetar o restante. E agora nós vamos costurar as duas cavas. E nesta costura, então, nós vamos usar o 1 centímetro de costura que tem o molde. Nós alfinetamos as cavas, alfinetamos o decote e o centro das costas e costuramos a cava e o decote, obedecendo o centímetro de margem de costura que consta do molde. Para costurar esse decote, a gente costura com cuidado para não prender a manga que está do lado de dentro, tá bem? Você pode até dar uma dobradinha na manga para poder costurar. Então, nós costuramos, vamos tirar os alfinetes e vamos fazer piques ao redor das costuras curvas, ou seja, das cavas e deste trecho do decote, a parte das costas. Aqui na costura reta não precisa de pique. E aqui onde tem essa esquina, nós fazemos também um pique enviesado para cada lado. Tiramos os excessos de costura dos ombros. Vamos nos lembrar que nós temos aqui 4 camadas de tecido, tá, gente? São 2 camadas da pala e mais 2 da manga. Então, vamos tirar um pouco esse excesso de tecido para não ficar muito grosso. E vamos, então, virar a pala para o lado direito. Para virar a pala agora para o lado direito, como é uma pala que tem uma manguinha embutida, o processo é simplíssimo. Nós vamos pegar a abertura da parte da frente, vamos achar aqui, olha, o comecinho da manga e vamos puxando devagar pela manga. Ela própria vai trazer a parte das costas para o lado direito, tá? Virado para o lado direito, estamos aqui, lado avesso e o lado direito da pala, lado da frente da pala.
O que nós vamos fazer agora é puxar o fio do franzido para tirar esse fio daqui e vamos depois passar a pala para colocar a sobrepala. Para tirar o fio do franzido, basta que você pegue o mesmo fio que você usou para franzir e puxe. Ele vai sair e você puxa o do outro lado. Estamos com a pala passada, pronta. Lado direito, lado avesso. Sem costuras aparentes, manga embutida, muito bem feita. Eu marquei já com o ferro o centro da pala e marquei o centro da sobrepala. O que nós vamos fazer agora é alinhar o centro da pala com o centro da sobrepala, alinhar a borda final da sobrepala com a borda de baixo da pala e vamos alfinetar essa sobrepala apenas sobre o tecido principal. Não vamos alfinetar junto com o forro. Por quê? Porque nós vamos depois prender a saia no tecido principal para fazer um acabamento bonito no lado avesso também. Importante aqui é vocês perceberem o seguinte: nós precisamos desta parte solta para poder fazer um acabamento bonito no avesso. Então nós vamos costurar a sobrepala sobre o tecido principal até o final do primeiro gomo. Chegamos aqui no final do primeiro gomo, nós vamos virar o tecido do forro e continuar costurando, prendendo também o tecido do forro. Aí nós vamos conseguir fazer um acabamento bonito atrás. Costurar a pala inteira só no tecido principal não é possível, porque aqui em cima ela já está junto com o forro. Por isso que nós precisamos fazer isso. Costuramos até o primeiro gomo, tiramos da máquina, descemos a parte do forro e terminamos a costura. Então nós vamos agora costurar a sobrepala na pala. Chegamos ao final do primeiro gomo, paramos, damos um retrocesso de um pontinho, vamos tirar da máquina e fazer o outro lado. Observando que não estejamos prendendo o forro nesse primeiro gomo, tá bem? Chegamos ao final do segundo gomo, vamos parar, tirar e agora nós vamos descer o forro normalmente e vamos terminar de costurar junto com o forro. Temos então a sobrepala costurada sobre a pala com o forro solto, tá? O suficiente para a gente fazer o acabamento e preso na parte de cima onde deve ser preso. Com a pala pronta, nós vamos montar agora a saia na pala. Nós vamos pegar os painéis traseiros, este é o lado que vai sobrepor-se ao outro. Então, neste lado do painel traseiro, que é o lado esquerdo, nós vamos fazer uma dobra de cerca de 1,5 cm. No outro lado, que é o lado direito, nós vamos fazer uma dobra bem fininha só para fazer o acabamento. Vamos passar as duas linhas que nós vamos usar para franzir as duas costuras em ambos os lados e vamos franzir. Na parte da frente, nós vamos passar as duas costuras, não precisa fazer acabamento nenhum na lateral. Então nós vamos passar as costuras de franzir, observando que elas não cheguem até o fim, porque nós vamos usar essa medida para costurar a parte da frente na parte das costas. A costura do franzido é feita no ponto mais largo da máquina. E para franzir, basta que nós puxemos
juntos os dois fios de trás. Nós costuramos por aqui pela frente, vamos puxar juntos os fios de trás. E nós vamos franzindo até que as partes da frente e das costas cheguem no tamanho da pala da frente e das costas. Franzimos a parte das costas, as duas partes das costas e a parte da frente. Vocês estão observando que eu não costurei as laterais da pala. Essa maneira de prender, de fazer a saia, de prender a saia na pala é diferente do habitual. Nós vamos prender as saias com a pala aberta. Então nós vamos pegar a primeira parte, vamos virar direito da saia com direito da pala, vamos alfinetar exatamente no encontro da costura do forro com a costura do tecido principal. Vamos fazer isso em todas as 3 partes da saia, que são 2 nas costas e mais uma na frente. Alfinetamos a parte da frente da saia na parte da frente da pala, alfinetamos as 2 partes das costas da saia nas 2 partes das costas da pala. Vamos então passar a costura que vai prender a saia à pala. Costuramos a saia na pala, frente e costas, observando que costuramos apenas no lado direito do tecido da pala, o lado avesso está solto. Vamos tirar o fio que está aparente pelo lado direito, que é o fio do franzido, é só puxar da mesma maneira que nós puxamos para franzir, ele vai soltar. A gente puxa o da frente e pronto, não temos mais fios aparentes. Vamos fazer isso na frente e vamos fazer isso nas costas. Costuramos então as 3 partes da saia na pala. O que nós vamos fazer agora é costurar a lateral do vestido. Este vestido, porém, tem uma faixa que vai da costura para trás e vai dar um laço atrás. Então, nós vamos pegar a faixa que nós fizemos previamente, vamos fazer uma pequena prega nela e vamos alfinetar. Aqui está a união da pala com a saia. Nós vamos alfinetar essa faixa cerca de 1 centímetro para dentro da saia, tá bem? Então, nós vamos alfinetar de um lado e do outro. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos observar para que lado nós prendemos a prega, nós fizemos a prega. Então, nós fizemos a prega virada para cima. Então, nós vamos fazer o outro lado da mesma forma, a prega virada para cima. Está da mesma largura, está virada para cima, nós vamos alfinetar também deste lado, cerca de 1 centímetro para dentro da saia. Se você não tem muita prática, você vai agora na máquina e costura essas 2 faixas na pala da frente. Mas se você quiser, já tem alguma prática, nós vamos fechar a lateral da pala e da saia. Como estamos com a faixa alfinetada, podemos fechar diretamente. A maneira vai ser unir o forro da pala das costas com a pala da frente. Vamos achar a costura correspondente à cava, alfinetamos para não sair do lugar e vamos alfinetar o resto. Pala, a frente da pala e a saia até o final. Vamos fazer isso de ambos os lados e passar uma costura do começo da pala até o final da barra. Costuramos então as 2 laterais do vestido. Com isso, nós prendemos a faixa que vai ser amarrada atrás, de forma perfeita. Por que que nós usamos prender a faixa um pouco abaixo da saia? Porque no caso da costura
das duas costuras da frente e das costas não ficarem perfeitamente alinhadas, isso não vai aparecer, porque a faixa estará cobrindo. Então, o sistema mais simples de fazer é esse. Feito isso, nós vamos fazer o acabamento interno do vestido. A maneira é dobrar a saia para cima, dobrar o mesmo centímetro no forro, virar por sobre a saia, ir alfinetando todo esse forro na saia até o outro lado. Depois de todo alfinetado, nós vamos ou fazer esse acabamento à mão, prendendo a pala na saia, ou vamos fazer a máquina costurando pelo lado direito. Nós vamos passar a costura, quando chegarmos aqui no final próximo à faixa, nós paramos, viramos a faixa e continuamos a costura pela frente da pala. Costuramos então por fora, fizemos o acabamento do forro. Nós vamos agora fechar o vestido, e essa maneira de fechar o vestido vai ficar fechado de forma perfeitinha, sem que a gente precise colocar uma carcela. Estamos com o vestido aqui aberto, tá? Então nós vamos sobrepor essa pala, vamos alfinetar para manter a pala no lugar onde ela tem que ficar. Nós vamos sobrepor uma sobre a outra também, tá bem? E vamos passar uma costura de cerca de 10 centímetros para baixo. Nós vamos fechar a saia daqui para baixo, sobrepondo as duas saias e passando essa costura no lado de fora. Nós já temos uma costura de dentro, nós vamos passar a costura do lado de fora e fechar aqui. Vamos ter assim, olha, o vestido vai ficar adequadamente fechado sem que tenha sido necessário colocar uma carcela. Fechamos então a parte de trás do vestido da maneira indicada e vocês percebem que ele ficou com um acabamento perfeito, como se tivesse uma carcela sem ter precisado fazer a carcela. Já coloquei botões de pressão e agora a única coisa que falta então para terminarmos o vestido é colocar o barrado na saia. Para fazer o barrado, vocês meçam a barra, tá bem? Porque eu posso passar a medida, mas o vestido aqui tem 3 costuras. Se você fizer uma costura com meio centímetro diferente da que eu fiz, o barrado já não vai caber. Então o ideal é medir a barra, cortar o tecido para fazer o barrado com cerca de 10 centímetros. Na medida da barra você vai colocar 2 centímetros a mais, que é para fazer a costura. Vai fazer a costura e nós vamos pregar essa barra da seguinte forma. Nós vamos costurar pelo lado direito, nós vamos passar uma costura aqui, depois nós vamos virar e passar uma costura bem rente à borda da barra do vestido. Então colocamos o barrado no vestido, costurando primeiramente desta forma, passando o overlock e o zigue-zague, virando e passando uma costura rente à barrinha. Desta maneira estamos então com o nosso vestido pronto para ser usado. Então temos ele à frente, colocamos uns botões para enfeitar, as tiras de amarrar e as costas com o acabamento da carcela falsa, as tiras onde vai ser dado o laço. Vamos ver como é que ficou?